Então, bom dia a todos, a todas e a todes. É com muita alegria que nós iniciamos agora o nosso Seminário Internacional de Desigualdades Tecnológicas e Inovações Emergentes no Jornalismo Digital, lançamento do livro do CIJOI. Então, hoje, a partir de agora, até às 11 da manhã, nós iremos ouvir as falas de dois grandes pesquisadores da nossa área, né, que muito nos honram por estarem aqui presentes no nosso evento. A professora Catarina Rodrigues e o professor Fernando Firmino, que já eu vou apresentar para vocês mais detalhadamente, né? Mas antes eu gostaria de ressaltar que esse evento também marca o lançamento do nosso e-book, né, que já se encontra disponível gratuitamente no nosso site, que é o www.joiufp.com.br. Fiquem à vontade para baixarem, para compartilharem entre os colegas da área, né? Vai ser um grande prazer contar com a leitura e com a colaboração de vocês nessa divulgação. Gostaria de ressaltar que o livro foi organizado por mim, junto com o Luan Matheus Santana, a Ana Carolina Carvalho, a Alana Artemisia e o Luziário Silva, e que o livro reúne 10 artigos apresentados no nosso último congresso do CIJOI, que aconteceu no ano passado, né, em 2021, que é o nosso Congresso Internacional de Jornalismo, Inovação e Igualdade. E gostaria também aqui, claro, de agradecer a cada um dos autores. Acho que a maioria está aqui pelas janelinhas que eu vi, mas eu gostaria de agradecer a cada um nominalmente pelo desafio, né, por toparem esse desafio junto com a gente, que foram os autores, né? Ayola Cabral, Ohana Luiz Lima, Sara Fontinelli, Domingos de Almeida, Adilson Cabral, Aline Souza, Maiara da Costa Silva, Laura Cabral, Laura Andrade, Ana Paula Leal e a Cristiane Portela. Muito obrigada a todos vocês por mais essa parceria. Tem alguns textos também em coautoria comigo, com a Ana Carolina Carvalho, com a Alana, né, que é organizadora também, mas como eu já falei dos organizadores, eu aqui fiz questão de destacar só os autores mesmo, para além dos organizadores. Muito obrigada. Queria ressaltar também que o simpósio está sendo gravado pela querida Laura Andrade, que está como uma das autoras também, e que será posteriormente disponibilizado na nossa página do YouTube, do grupo de pesquisas, para quem quiser nos encontrar lá no YouTube, é só digitar JOI-UFP que consegue encontrar. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação dos nossos dois convidados, né, que terão ali em torno de 20, 30 minutos, mas fiquem super à vontade, né, para tomarem o seu tempo. Em seguida, a gente vai abrir espaço para as perguntas dos participantes, então vou pedindo que o pessoal envie pelo chat as suas inscrições, quem quiser falar, né, abrir o microfone e falar, ou quem não quiser, enviar suas perguntas, que ao final eu faço as perguntas. Bom, então vamos iniciar. Eu pensei em iniciar pela professora e pesquisadora Catarina Rodrigues e depois passar para o professor e pesquisador Fernando Firmino, tudo bem? Então, começar a apresentação da Catarina. Ela é professora auxiliar do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade dos Açores e pesquisadora do LabCom da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Também integra o grupo de pesquisas Comunicação e Mídia e é uma das organizadoras do evento Jornalismo e Dispositivos Móveis, que é realizado a cada 2 anos na nossa amada cidade da Covilhã, em Portugal, foi onde eu conheci a Catarina. Doutorou-se em Ciências da Comunicação em 2014 pela Universidade da Beira Interior. Entre outros temas, tem pesquisado sobre jornalismo, novos mídias, semiótica e cultura visual. Catarina, mais uma vez, obrigada e fique à vontade para trazer as suas contribuições, que eu tenho certeza que serão muito valorosas para a gente. Espero que sim. Muito obrigada, Juliana. A quem quero cumprimentar antes de mais e agradecer o simpático convite que me fez para estar presente neste encontro, que faço com muito gosto. Como a Juliana disse, nós conhecemos-nos há uns anos, na Covilhã, precisamente, na Universidade da Beira Interior. Agora estamos em diferentes latitudes, as duas, mas é sempre um gosto reencontrá-la e conhecer o trabalho que está a desenvolver, aliás, a que acompanho. E por isso também muitos parabéns pela iniciativa, muitos parabéns pelo lançamento do livro, que certamente será
um belo instrumento de trabalho para todos nós e por isso também obrigada. Cumprimento também o professor Fernando Firmino, que muito admiro, e cumprimento, claro, todos os presentes. Muito obrigada por estarem aqui neste nosso encontro. Na minha intervenção vou partilhar algumas ideias, preocupações, eventualmente algumas questões relacionadas então com o tema deste encontro. Eu espero que pelo menos então algumas delas sejam úteis, claro. Eu vou partilhar uma apresentação, pode ser? Então vou tentar fazer isso. Claro, fique à vontade. De facto, eu já tive muitos encontros aqui no Meet, mas nunca partilhei nada, por isso espero que corra bem. Vocês vão me dizer se estão a ver a apresentação? Estamos sim, está perfeito. Pronto, é que eu deixei de vos ver a vocês, mas pronto, tudo bem. Se vocês estão a ver-me e a acompanhar, perfeito. Está tudo ok, não está? Tudo ok, tudo ok. Bom, e outra coisa que eu também queria dizer, eu sei que às vezes o meu português é um pouco fechado, portanto, se não compreenderem ou se eu já estiver a falar muito rápido, podem sempre interromper-me, está bem? Eu vou seguir aqui então algumas anotações, tudo o que tenho para dizer. Aliás, quando a Juliana me falou deste tema do seminário, Desigualdades Tecnológicas e Inovações Emergentes no Jornalismo Digital, eu lembrei-me imediatamente de uma notícia que tinha lido há pouco tempo, uma notícia que tinha sido publicada pelo Jornal Público, um jornal português, que questionava se o digital estaria a ser um novo caminho para a discriminação. Este artigo em concreto parte de um objetivo manifestado pela União Europeia. Eu provavelmente vou sempre falar aqui de alguns aspectos que inevitavelmente nos são mais próximos, não é? No contexto português, mas penso que também será interessante depois nós cruzarmos estas diferentes ideias. Dizia eu então que este artigo partia desse objetivo manifestado pela União Europeia em ser líder na transformação digital. Contudo, houve de facto quem alertasse para o facto de a digitalização estar a acentuar também alguns problemas de discriminação. Inevitavelmente surgem questões relacionadas com diferenças geracionais, habilitações, e para os ultrapassar, claro, seria importante garantir o acesso de todos às ferramentas digitais, algo que, aliás, nós ainda agora, neste período de pandemia, e no caso concreto do ensino, verificámos certamente um pouco, certamente todos nós verificámos um pouco isso, que há de facto também ainda muitas desigualdades a este nível do acesso, não é? A determinadas ferramentas digitais até básicas. Ou seja, apesar das metas ambiciosas, para já os dados demonstram que há ainda um longo caminho a percorrer. Aliás, segundo informações divulgadas em novembro do ano passado, também num relatório da Comissão Europeia, apenas em 4 países existia mais de 70% da população com competências básicas digitais. Eram eles a Finlândia, Suécia, a Alemanha e Países Baixos. O caso, em Portugal, o número rondava os 52%. Ou seja, as preocupações que surgem a propósito desta temática têm foco especialmente no trabalho, no acesso a serviços essenciais, mas claro que podem ser pensadas no âmbito da informação, que no caso é especialmente o que nos importa analisar aqui, nomeadamente também no que diz respeito ao seu acesso, mas também em relação à participação, por exemplo, que como referiu há pouco a Juliana, é um tema que de facto me parece particularmente interessante, foi aliás o tema que estudei na minha pesquisa de doutorado. A pandemia, que também falávamos ainda há pouco, veio tornar mais evidente também a necessidade de desenvolvimento de competências digitais, de modo a evitar a tal exclusão social em diferentes esferas de atuação. As preocupações relativas à literacia digital ganharam importância, mas também a literacia para os média. Isto porquê? Porque perante fenómenos que tanto nos preocupam atualmente, como a desinformação, as fake news, o clickbait, a formação relativa à utilização de ferramentas só por si não são suficientes. É fundamental, de facto, também procurar desenvolver a análise e o sentido crítico face à informação, à identificação de fontes fiáveis, etc.
Vivemos então um tempo especialmente perturbador aos mais diversos níveis. Depois destes anos de pandemia, já agora eu tinha aqui umas imagens para vos mostrar que já me estava a esquecer. Vocês estão a acompanhar, certo? Estamos sim, tá na imagem do hashtag. Ok. Estas imagens fizeram parte de uma campanha que tivemos num projeto que também integrei, que foi um projeto do LabCom, o Media Lab, que incidia sobretudo em temáticas relacionadas com o jornalismo local, mas tinha, claro, preocupações também transversais, como estas que acabei de referir, relacionadas com a desinformação, fake news, etc., e com este período, de facto, conturbado que vivemos a este nível. E depois, dizia eu, depois destes anos de pandemia, temos agora também este conflito terrível, a Rússia-Ucrânia, com consequências humanitárias trágicas que todos conhecemos e que estamos a acompanhar, sendo que neste contexto também se têm, obviamente, colocado questões muito importantes no que à informação diz respeito. Aqui até recupero as palavras do professor João Canavilhas, que a Juliana também conhece bem, foi o meu orientador de doutorado. Ele lembra que em cenários de crise a procura de informação cresce exponencialmente, porque as dúvidas são muitas, e quanto mais global for a crise, maior a necessidade de informação. Deixa de ser possível encontrar respostas numa geografia de proximidade e, por isso, a procura de informação torna-se global na esperança de encontrarmos resposta às nossas inquietações que sem dúvida são muitas. Estes cenários têm colocado grandes desafios ao jornalismo, sendo que hoje nos importa focar desafios que se apresentam concretamente ao web jornalismo, onde a abundância informativa, a velocidade, a tecnologia, as transformações ao nível da recolha, produção, difusão e consumo, o uso crescente dos dispositivos móveis e o tempo que passamos em frente ao ecrã exigem, de facto, novas rotinas, novos modelos de trabalho e também de negócio, que é outro ponto, sem dúvida, muito importante. Contudo, não queria também, apesar de, claro, ser este o contexto que mais nos importará aqui analisar, aproveitaria também para partilhar com vocês uma realidade curiosa do contexto onde atualmente me encontro. São Miguel, a maior das 9 ilhas que compõem o arquipélago dos Açores, que, claro, comparando com a dimensão do Brasil, será um pequeno ponto no Oceano Atlântico, mas gostaria de partilhar, de facto, que nos Açores há uma longa tradição ao nível da imprensa e desde o seu aparecimento houve, de facto, uma grande profusão de jornais de diferentes tipologias, desde informativos a satíricos, religiosos, políticos, culturais. Só para terem uma ideia, entre cerca de 6 centenas de jornais publicados entre 1830 e 1926, só neste período, alguns resistiram até hoje, como são o caso destes que tenho aqui na apresentação, Açoriano Oriental, que já vem desde 1835, o Diário dos Açores e o Correio dos Açores. E porquê é que eu falo também aqui deste contexto particular? Porque também um estudo realizado pelo Obercom já em 2018, portanto podem, claro, os dados já estar um pouco alterados, mas ainda assim, nessa altura, a análise de perfis de utilização dos jornais regionais conclui que nos Açores quase 60% dos inquiridos preferia ainda jornais regionais impressos, o que é de facto um dado bastante curioso e era de facto diferente em todo o país, de todo o território nacional. Assim, em São Miguel, uma ilha com cerca de 140 mil habitantes, cuja principal cidade é Ponta Delgada, com cerca de 70 mil, temos ainda 3 jornais diários em papel. Aqui tem-se verificado uma transição muito lenta da imprensa regional para os formatos online e, portanto, isto parece-me interessante neste nosso encontro dedicado ao webjornalismo, de facto também constatar estas realidades ainda tão diferentes, não é? De outras realidades que habitualmente pensamos e estudamos e sobre as quais refletimos e que acaba precisamente também por ilustrar essas diferenças nas quais é também importante pensarmos.
claro, estarão relacionadas, obviamente, com diferentes contextos. Agora eu vou aqui fazer referência a alguns artigos publicados nestes 2 livros, que são bastante recentes. Aliás, o da direita está disponível gratuitamente no site dos livros Labcom, se por acaso tiverem curiosidade e quiserem conhecer melhor os artigos nele publicados. Mas vou então fazer referência aqui a alguns artigos publicados nestes 2 livros que me parecem muito interessantes, considerando este tema geral do nosso encontro. Aliás, ali no caso do livro da direita, o título é desde logo curioso, não é? Com estes 3D dos média, a desigualdade, desprofissionalização e desinformação. Eu vou falar especificamente de 2 artigos que estão então neste livro, mas que efetivamente trata temáticas muito atuais e pertinentes. O primeiro então que vou referir é da autoria de Jacinto Godinho, intitula-se Os média são o oxigênio do contexto, do pânico pandémico. E num cenário de abundância informativa, o autor lembra que o que os jornalistas mais temem é não ter notícias. Na perspectiva do velho jornalismo, as notícias nunca são demais. Por isso as televisões, aliás, acharam natural a criação dos canais que emitem 24 horas sobre 24 horas. Godinho procura também refletir sobre as interferências das redes sociais no jornalismo, nomeadamente na definição da agenda noticiosa e no facto de se constituírem como fontes primárias das notícias. Existe uma vigilância constante sobre as últimas mensagens do Twitter, do Facebook, os stories do Instagram. O autor considera, por mais que se dê relevo ao caráter essencial da autonomia jornalística em busca de originalidade noticiosa, a realidade tem demonstrado que em determinadas polémicas se impõem nos noticiários aqueles que são considerados os incêndios, entre aspas, não é, nas redes sociais, mas efetivamente é bastante comum encontrarmos este tipo de designações, o incendiou, arrasou, e que reflete bastante esta atenção, esta vigilância constante em relação às publicações que vão sendo feitas nas redes sociais. Mas, como diz também o autor, o incêndio, na realidade só existe e atinge uma dimensão ampla porque é noticiado e legitimado pelos órgãos jornalísticos. Diz ainda que o mundo em períodos de choque traumático, e aqui falava sobretudo ainda no contexto da pandemia, exige sobretudo um novo olhar, novas formas de reportar, uma capacidade para dar atenção a realidades que estão fora das notícias. Isso implica, claro, um desafio para o jornalismo. Primeiro, tem de conseguir reemergir do nevoeiro da informação espetáculo e do seu cariz especulativo. Isso pode significar uma revolução profunda nas práticas jornalísticas, na forma da apresentação dos noticiários e restantes programas informativos, mas sobretudo, claro, na gestão das redações. Também não podemos esquecer, claro, e este é outro ponto importante, e aqui passaria para a referência a um outro texto deste mesmo livro, Os 3Ds dos média. Não podemos esquecer a grande pressão a que também estão sujeitos os jornalistas. Num outro artigo aqui publicado, Paulo Pena fala sobre as métricas e a dependência dos média em relação a isso. E, portanto, é mais um tema que gostaria de deixar aqui também para a reflexão, porque o autor lembra precisamente essa imagem que é dominante nas redações, não é? A presença dos ecrãs que indicam constantemente a métrica do tráfego online, e questiona se podemos assumir que este é ou será de facto um novo critério editorial. Para o autor, o risco que passa a existir quando as notícias mais lidas ocupam no ecrã no centro da redação e a métrica se comenta em tempo real é precisamente esse, o de aceitarmos isso como um novo tipo de critério editorial. A métrica pode transformar-se numa razão de escolha de temas, de destaque editorial ou, em último caso, segundo considera o Paulo Pena, de censura prévia. Segundo o artigo, podemos também compreender melhor a presença constante de notícias, por exemplo, sobre um partido de extrema-direita e sobre o seu deputado e dirigente máximo,
que estavam sempre entre as notícias mais partilhadas nas redes sociais, por exemplo. Ora, se assim é, e se as redações avaliam o interesse da comunidade pelas métricas, os políticos que se alimentam do ódio, e este é um alerta que deixa o Paulo Pena, passam a ter uma receita eficaz para dominar os gráficos que estão na parede das redações. Instala-se então assim a convicção de que o público quer mais informação sobre o tema, mas Pena lembra que um pequeno grupo de pessoas organizadas pode parecer uma multidão online, basta criar aquilo que vemos todos os dias acontecer, também nas páginas das redes sociais, os perfis falsos, etc. Passando agora para um outro tema, neste caso relacionado precisamente com a participação. E também pensando na perspectiva desta nova economia noticiosa ancorada às métricas e também aqui a participação do público certamente terá um papel também importante. Neste contexto que também podemos caracterizar de uma sociedade hiperdigitalizada. E aqui citaria um artigo que podemos encontrar no livro de que falamos quando dizemos jornalismo, que é da autoria de Marisa Torres Silva e Maria José Brites, que procuram repensar nesse artigo a relação entre audiências e jornalismo. Destaca-se neste âmbito a relevância de novos modelos de participação e sem dúvida que neste campo a inovação pode também acontecer no domínio de novas formas de relacionamento com o público. Aqui até gostaria de recuperar a definição que James Singer dá de facto do jornalismo participativo, que considera captar a ideia de colaboração e ação coletiva, não apenas paralela. As pessoas dentro e fora da redação estão envolvidas na comunicação e esta ideia simples de Singer sabemos que na prática pode ser bastante complexa. Todos assistimos a um alargamento das formas de participação, nem todas bem-sucedidas. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Espaços criados pelos jornais para a participação acabaram por não vingar, porque de facto criar espaços por si só não é suficiente. Esta interação exige trabalho, exige condições para se desenvolver, dedicação e envolvimento que muitas vezes não existe. A abertura aos leitores poderia até indiciar maior diversidade temática, o que nem sempre aconteceu se olharmos de facto para o histórico e para as diferentes experiências já realizadas. Claro que muitas delas também se revelaram interessantes. Outros problemas colocam-se também ao nível dos comentários, por exemplo, há até ainda o lado sombrio da participação, que foi apontado também por autores como Quanto, por exemplo. A dependência das métricas das audiências tem suscitado interesse também neste domínio da participação que é especialmente interessante quando pensada no domínio da produção noticiosa. E chegar aos leitores será sempre um dos principais desafios, sem dúvida. Passando agora para um tópico que sem dúvida é fundamental aqui também na temática do seminário, relacionado com as inovações emergentes. A inovação no jornalismo pode apresentar-se em diferentes vertentes, ao nível dos dispositivos, dos formatos, da linguagem, dos conteúdos, técnicas, do relacionamento com o público. Um dos principais temas que tem surgido a propósito de inovações nos médias e no jornalismo é a inteligência artificial. E aqui refiro o último artigo destes livros que tenho aqui presentes, e neste caso um trabalho do Paulo Vicente e Ana Marta Flores, que estudaram temas emergentes na relação entre tecnologias de inteligência artificial, investigação em média e jornalismo e prática profissional através da análise de artigos publicados em revistas científicas. Aqui um cruzamento que de facto resultou interessante e entre os principais tópicos abordados temos então a automatização de tarefas jornalísticas, o desenvolvimento de ferramentas jornalísticas digitais, questões relacionadas com o enquadramento da inteligência artificial nos média
interação homem-computador, nomeadamente entre jornalistas e sistemas algorítmicos, percepção de credibilidade de notícias no jornalismo automatizado. Curiosamente, a ética e responsabilidade legal tem sido um tópico pouco explorado neste âmbito e que merecerá certamente especial atenção no futuro próximo. Aliás, perante a rápida evolução tecnológica no domínio da inteligência artificial, a União Europeia propôs também uma série de medidas nesta área, garantir a segurança e os direitos fundamentais de pessoas e empresas, salvaguardar questões éticas e, simultaneamente, reforçar o investimento e a inovação. Será interessante ver, efetivamente, como é que estas intenções vão ser colocadas em prática. Quando pensamos em inteligência artificial, há todo um imaginário criado pela literatura e pelo cinema, que bem exploraram a relação homem-máquina, sendo que nestes cenários frequentemente máquinas e robôs ultrapassam a inteligência humana. Pensamos também em sistemas ativados por voz, como a Siri ou a Alexa. A inteligência artificial está presente também no nosso cotidiano, mesmo sem nos darmos conta, nomeadamente nos nossos dispositivos móveis. Tudo bem? Estão a acompanhar? Ainda estão por aí? Estão e sim, vendo o slide com os três banners. Sim. E como é que estamos de tempo, Juliana, que eu já me perdi? 20 minutos. Ok, ótimo. Eu aqui recuperaria então agora também mais um trabalho do professor João Canavilhas, em conjunto com o Renato Essenfelder, que num artigo publicado já este ano, notam que a inteligência artificial ocupa um lugar cada vez mais importante nas sociedades contemporâneas. Um dos aspectos mais visíveis é a personalização de conteúdos online, mas o surgimento de assistentes pessoais, veículos autónomos, são fenómenos que também atraem, obviamente, a atenção de média e público. João Canavilhas analisou também um projeto lançado em julho de 2021 por 10 empresas de rádio e televisão públicas de 9 países europeus. O projeto utiliza a inteligência artificial para a tradução automática e recomendação de conteúdos produzidos pelos diferentes participantes, e nesta análise o autor conclui que há marcas muito positivas de um trabalho híbrido entre a inteligência artificial e os jornalistas no trabalho de oferecer informação de qualidade. Nesta relação entre inteligência artificial e jornalismo, há obviamente também muitos receios, com as ideias de automatização e robotização, nomeadamente na criação de conteúdos. Surgem preocupações com a redução dos recursos humanos, já escassos nas redações, e a substituição dos profissionais pelas máquinas, como acontecia em muitos filmes de ficção científica. Os receios existem também em relação ao resultado final do trabalho, indistinto, igual a todos os outros, sem o fator humano determinante que faz a diferença na forma de contar e apresentar histórias. Mas, como lembram Vicente e Flores, os cientistas de dados desenvolvem metodologias e técnicas que permitem a programas de computador aprender com os dados que têm o potencial de ser aplicados a tarefas altamente demoradas e ou trabalhosas para os seres humanos, o que, claro, pode ser muito vantajoso. No jornalismo têm sido já várias as práticas desenvolvidas no âmbito da inteligência artificial. Podemos só aqui dar uns breves exemplos. O da Associated Press, que tem apostado no desenvolvimento de inteligência artificial no sentido de facilitar o trabalho de jornalistas, nomeadamente no que diz respeito à importância de identificar padrões e tendências, analisar imagens e objetos, sobretudo quando falamos em grandes quantidades de informação e diversidade de fontes, e está também atualmente a trabalhar em vários projetos que, aliás, tem divulgado, um deles relacionado com a designada detecção de eventos, isto é, eventos dignos de notícia, também com base em publicações nas redes sociais, por exemplo, automatização de histórias a partir de conjuntos estruturados de dados, e podemos encontrar exemplos já realizados na área de desporto, por exemplo, transcrições em tempo real, integração de tradução automática em vários idiomas,
sumarização, isto é, resumo de textos mais longos para diferentes aplicações, reconhecimento de imagens, etc. Temos outros exemplos também, o do Washington Post com o Heliograph, por exemplo, um sistema próprio de construção de narrativa que permite fazer a cobertura de jogos através dos resultados. A agência Reuters, que tem também um sistema de resumo de notícias, nomeadamente também na área do desporto. A BBC News, que tem a automatização do processo de criação de conteúdos em formato de histórias, não é? Para o Instagram e o Facebook, enfim, temos já uma variada série de exemplos dos mais variados meios, poderíamos referir aqui muitos outros, e outras experiências também relacionadas até com o sistema de moderação de comentários, e isto para também aqui reportar e relacionar até, para além do jornalismo, outras áreas fundamentais, onde também temos assistido a aplicações interessantes da inteligência artificial. Basta pensarmos no caso da saúde, dos veículos, que já referimos há pouco. Aliás, aqui também nos Açores, e mais concretamente aqui no presente, na ilha de São Jorge, está a viver desde o dia 19 de março, por exemplo, só para terem ideia, uma crise sismo-vulcânica que está a ser seguida a todo o momento. E neste campo a aplicação de técnicas também de inteligência artificial pode ser muito importante. Há já vários trabalhos também desenvolvidos neste sentido, no que diz respeito ao tratamento de informação e num tema desta natureza fundamental, sobretudo na área da avaliação e da mitigação de riscos que podem existir em situações desta natureza. Portanto, grandes avanços tecnológicos aos mais diversos níveis, nomeadamente aqui da produção noticiosa, mas podemos também colocar uma questão interessante, de que vale toda esta evolução tecnológica se falhar o que é mais básico. E aqui também só mesmo um exemplo simples, passado no dia 28 de março, quando, neste caso, eu tenho aqui meios de comunicação portugueses, mas podiam também ser outros, mas vários meios de comunicação avançaram informação, segundo a qual Roman Abramovich e negociadores de paz ucranianos apresentavam sintomas de envenenamento, com base numa notícia publicada pelo Wall Street Journal. Acontece que a informação não tinha sido verificada, não estava confirmada, e mais tarde foi revelado que os sintomas foram provocados não por envenenamento, mas sim por fatores ambientais. Em alguns meios nem sequer acabámos por perceber que fatores ambientais seriam esses, nem isso nos foi explicado. E serve este simples exemplo para pensarmos no choque frequente entre velocidade e qualidade informativa, ou neste caso falta dela, e ainda por cima de uma forma amplificada e viral, como tudo o que acontece hoje em dia. Não é por acaso também que muitos projetos recentes se procuram identificar com o designado jornalismo lento, um pouco para contrariar toda esta tendência para a velocidade, que muitas vezes ultrapassa a própria disciplina de verificação tão fundamental e cada vez mais quando falamos de jornalismo. Aliás, tenho aqui apenas uns exemplos também, neste caso portugueses, até para ligar com esta ideia do jornalismo lento, como é o projeto Gerador, por exemplo. Mas vou começar aqui pela Mensagem de Lisboa, que vos convido depois a conhecerem estes projetos se tiverem curiosidade. E no caso da Mensagem de Lisboa, é um projeto de jornalismo local sobre a cidade, que tem na direção jornalistas que vieram do Diário de Notícias, como a Catarina Carvalho e Freira Fernandes. E neste caso pego neste tema também porque um jornalista, o Álvaro Filho, falou do jornalismo em 15 minutos, que me pareceu um conceito interessante, que ele relaciona com o conceito de cidade em 15 minutos. E o que é que isto quer dizer? Para pensarmos nesse conceito de cidade em 15 minutos, pensamos na ideia de que em alguns locais, ou melhor, alguns locais permitem aos cidadãos uma vida com qualidade, não é?
com trabalho, com os serviços por perto, num raio que para ele não ultrapassa então o quarto de hora de onde vivem, daí a designação da cidade em 15 minutos. E como é que ele vai passar esta ideia para o jornalismo? Importante não confundir desde logo esta ideia do jornalismo em 15 minutos com comodismo ou até preguiça, não é de todo isso. É apenas uma prática que defende, no fundo, uma maior atenção, sensibilidade para tudo aquilo que está à volta e muitas vezes perto e que acabamos, de facto, por não conhecer. Pois o que parece muitas vezes natural para os nossos olhos, às vezes pode ser surpreendente para outras pessoas. E, de facto, esta atenção a outros temas pode ser interessante reportar. É também uma ideia interessante se relacionarmos com a ideia anterior do tal jornalismo lento. Temos cada vez mais informação disponível, que consumimos sobretudo através dos dispositivos móveis. Procuramos, sem dúvida, respostas sobre assuntos globais e sobre os mesmos temas encontramos frequentemente as mesmas abordagens, as mesmas fontes, os mesmos pontos de vista. Talvez falte, de facto, diferenciação, que pode acontecer de diferentes formas, começando por informação interessante, que até pode nos ser bastante próxima localmente. Toda a tecnologia que de algum modo contribua para solucionar alguns dos principais problemas da atualidade do jornalismo, como a desinformação e a necessidade de verificação constante, será certamente bem-vinda. Apesar de sabermos que também existem desigualdades e, obviamente, um lado sombrio também no uso da tecnologia, vamos acreditar que as inovações emergentes têm potencial para contribuir para um jornalismo melhor. Então, termino assim a minha apresentação com esta ideia otimista, espero, em relação a todos estes tópicos que tentei abordar aqui. Não sei se de forma clara, espero que sim, mas claro, depois teremos a oportunidade para discutir alguns deles, porque foi talvez um pouco a correr. Não, muito obrigada, Catarina. É muito esclarecedora e eu gostei principalmente do otimismo, viu? Que tem uns 15 dias eu estava em outra mesa de debate e aí eu percebi como eu ando pessimista, sabe? Então, acho que também compreendo perfeitamente. E habitualmente sou pessimista também. Não, mas foi muito interessante ouvir. Anotei aqui várias coisas para a hora do debate, mas vou segurar. Eu também anotei a pergunta do Tilson André, anotei aqui já para fazer na rodada final. Antes de passar para o professor Fernando Firmino, só gostaria de registrar a presença do professor Eduardo Freire também, da sua turma na Universidade de Fortaleza, da Unifor. Deixar claro aqui que o Eduardo foi fundamental em todo o processo de diagramação do nosso e-book, que ficou lindo, embora eu seja suspeita, né? Mas agradecer demais o Eduardo por esse trabalho e também pela presença aqui com a turma dele. Né? Divulgar o conhecimento é sempre muito interessante. Obrigada, Eduardo. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso segundo convidado, o professor e pesquisador Fernando Firmino. O Fernando é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Não fomos contemporâneos, né? Quando eu cheguei, o Fernando já tinha saído, mas muito famoso por lá, positivamente, famoso positivamente, tá? Porque hoje em dia a gente tem que ter cuidado, né? Mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba e graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. É professor doutor associado na Universidade Estadual da Paraíba na disciplina de Laboratório de Produção Gráfica e Digital e Jornalismo Móvel. Pesquisador do grupo de pesquisa em Teorias e Metodologias da Produção Jornalística na Mídia Regional da Universidade Federal da Paraíba e grupo de pesquisa em Jornalismo Online da Universidade Federal da Bahia. É coordenador do grupo de pesquisa em Jornalismo e Mobilidade, MobJor, que é cadastrado no CNPq. Muito obrigada, professor Fernando, por mais essa palestra, né? A gente já tinha participado de uma palestra juntos na Universidade Federal do Ceará, junto com o Edgar lá, que é colega
em Fortaleza, mas agradeço mais uma vez por aceitar esse convite, dessa vez nesse seminário internacional, e tenho certeza, sem dúvidas, assim como Catarina, que suas contribuições vão ser muito valiosas, frutíferas. Estamos ansiosos por te ouvir. Obrigada. Obrigado, Juliana Teixeira, obrigado mesmo pelo convite, né, pelo gentil convite, né, eu não poderia deixar de participar e de aceitar, né, esse convite, né, e dizer que é um prazer participar desse pertinente seminário internacional, né, Desigualdades Tecnológicas e Inovações Emergentes no Jornalismo Digital, e ter a oportunidade pela primeira vez de dividir essas inquietações com a professora Catarina Rodrigues, de Portugal, né, inclusive, parabenizo pela excelente apresentação, né, com alguns pontos bem pertinentes, né, que no decorrer a gente pode discutir, até porque tem muitos dos aspectos apontados também tem uma relação com o que eu vou apresentar aqui, né, então acho que isso fez bem, né, porque as nossas apresentações, de alguma forma, casaram bem. Abraços também para os professores que estão aqui, né, eu já identifiquei alguns, né, o colega Eduardo, aí de Fortaleza, né, um forte abraço aí, parceiro de outras iniciativas, né, e os colegas professores também do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí, e os alunos de pós, de graduação, enfim, todos que estão nesse momento aqui participando desse evento. Como eu falei, eu acho que é um tema extremamente pertinente, né, e quando eu aceitei, isso me fez refletir um pouco da época que eu estava no mestrado em Ciência da Informação, eu fiz entre 2001 e 2003, Ciência da Informação, e era bastante efervescente essa discussão sobre desigualdade tecnológica, né, estávamos naquele momento vivenciando a questão do livro verde, né, que era a política governamental para a sociedade da informação. O livro de Manuel Castells estava em alta, né, a sociedade em rede, as políticas voltadas para os telecentros. Então, naquele momento, né, ali do final da década de 90 para o início desse século que estamos vivendo, a grande discussão era exatamente a questão da inclusão digital dos telecentros, né, e eu me lembro que eu fiz um artigo sobre isso, né, e eu fui na semântica, eu fui tentar visualizar como é que os países visualizavam, né, aquele cenário naquele momento, né, e aí eu percebi que, por exemplo, aqui no Brasil se falava muito da questão da inclusão digital e da exclusão digital, nos Estados Unidos, divisão digital, e na França se falava sobre a fratura digital, né? Era o termo utilizado, e eu gostei muito desse termo, porque ele representava de uma forma mais consistente o que era o digital para a sociedade naquele momento, ou seja, a fratura digital representava bem esse contexto. Então, claro que quando eu estou falando aqui de fratura digital, de exclusão digital, naquele período se falava do ponto de vista da sociedade como um todo, né, dessa importância. E aqui eu vou falar um pouco disso voltado para as questões do jornalismo digital, que de uma forma ou de outra vai permear a sociedade. Então, minha apresentação ela vai passar um pouco por isso, e aí eu já coloco que eu fiz algumas reflexões sobre esses mais de 20 anos, né, que eu terminei o meu mestrado, em que essa discussão era forte, e que no decorrer desapareceu um pouco, e agora volta, né, com as desigualdades, talvez, ou a discriminação criada pelos próprios algoritmos, pelas métricas, enfim, é um novo contexto dentro do jornalismo digital. Vou compartilhar minha tela aqui, e aí, Juliana, qualquer coisa, por favor, me avise, porque eu não vou ver vocês, né? Pode deixar. Só um minuto para eu compartilhar, para eu poder explicar melhor algumas questões aqui. Aliás, desculpem, deixa eu só compartilhar a tela antes aqui. Não compartilhei meu perfil ainda. Deixa eu ver como é que eu saio aqui, pronto.
Aí, por favor, Juliana, se estiver aparecendo, você pode me avisar. Está aparecendo sim. Pronto. Se a tela ficar congelada alguma coisa, pode me avisar, né? Porque eu... Aviso também. Fique tranquilo. Pronto, então vamos lá. Eu tenho várias telas, mas não se preocupem, porque algumas eu vou só passar, né? Mas o que eu vou falar um pouco é sobre essa questão dos entraves das inovações emergentes no jornalismo digital, vinculado ao que é a discussão aqui do seminário. E essa discussão, ela vem a calhar porque, nesse momento, estou envolvido numa pesquisa com a professora Suzana Barbosa, eu vou mostrar mais à frente, que o cerne dessa pesquisa é em torno exatamente dessa exclusão, né? Falando sobre a questão da acessibilidade. Então, eu vou apresentar alguns aspectos também relacionados a essa pesquisa, né? Então, veja só o seguinte. Primeiro, eu considero que nós estamos aí numa fase de consolidação do jornalismo digital há mais de 20 anos, ou já se consolidou, mas é algo que é permanente, porque surgem novos dispositivos, novas tecnologias, né? Como a gente está falando de tecnologias emergentes, essas tecnologias vão surgindo e, de alguma forma, o jornalismo vai incorporando. Então, vou falar um pouco desse estado, dessa questão aqui, para a gente poder problematizar essa exclusão e também as oportunidades que as tecnologias trazem, né? Ou as implicações de uma forma geral. Então, se analisarmos alguns eventos e algumas discussões dentro desse nosso campo, né, dentro do jornalismo digital, atualmente as discussões estão centradas nas questões de plataformização, dos dispositivos móveis, né, que foi no caso da minha tese, a própria Juliana também pesquisou sobre isso, as experiências e processos de imersão nas redações, isso é uma discussão que também é bastante forte, realidade virtual, realidade aumentada e metaverso agora. As mediações algorítmicas, métricas e as big techs, as startups de jornalismo, jornalismo live stream e podcast. Então, são alguns temas, né, que, de alguma forma, vão encontrar um cenário para discussão sobre esses entraves e também sobre as oportunidades de inclusão que estamos debatendo nesse seminário, né? Ou seja, essas tendências tecnológicas, de alguma forma, elas apresentam esses dois lados, né, de inclusão e também de exclusão. Então, a meu ver, nós estamos diante de desafios, né, para lidar também com essas desigualdades tecnológicas, né? Sempre que discutimos tecnologias, na década de 90 era muito evidente essa exclusão, principalmente apresentando os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, mas no decorrer houve reapropriações também dessas tecnologias, né, e das formas inclusive de inclusão, né, como, por exemplo, eu falei da questão dos telecentros, né, que eram as políticas governamentais com computadores, etc., mas muitos países avançaram nessa questão mais vinculada, por exemplo, ao celular do que ao computador, por ser extremamente caro, né? Então, as tecnologias da produção no jornalismo digital, uma questão importante é que elas são cada vez mais complexas, né, os dispositivos que estão sendo inventados, exigem também artefatos caros e com algum tipo de limitação. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar, né? Agora, há uma grande discussão por causa do Meta, por causa do Facebook, da questão do metaverso, da realidade virtual, dos relógios inteligentes e da própria inteligência artificial, como a Catarina colocou, e são aspectos complexos para a gente pensar. E, por outro lado, tem os modelos de negócios que também não deixam de ser entraves, né, dentro do jornalismo digital, com as restrições do paywall, né, dessa parede porosa,
a cobrança do usuário, né, para poder acessar os conteúdos, né, as empresas, as organizações jornalísticas buscam, de alguma forma, essa sustentabilidade, essa monetização, né, com modelos que ainda não são transparentes e não são iguais para todos, né? Uma coisa é Folha de São Paulo e a New York Times, e outra coisa é uma organização jornalística menor, mais localizada, hiperlocal, que é o que eu vou falar lá na frente, até como uma possibilidade de solução, e o financiamento coletivo que talvez seja uma saída para algumas possibilidades, como a gente vê aqui no Brasil a questão da agência pública e do Marco Zero do Recife, né? E quando a gente fala um pouco dessa questão da inclusão, nós estamos também falando de linguagens e de formatos, né? E eu já participei de várias pesquisas vinculadas a tablets, a smartphones, pelo CNPq, e a gente tem que lidar o tempo todo com essa questão das linguagens e dos formatos, só que em algum momento a gente não está encontrando uma audiência, a gente não está dialogando com a audiência, a gente pensa muitas vezes nas linguagens e nos formatos, mas esquece de encontrar audiência e a forma de apropriação dessa audiência para essas tecnologias, para esses formatos. Então, é preciso que a gente discuta dentro do jornalismo essas linguagens e formatos, mas não só pensando nos modelos de negócios, mas pensando também em como evitar essa desigualdade tecnológica e etc., né? Então, as linguagens precisam considerar essa inclusão como o aspecto da própria acessibilidade, né? E evitar, o que foi até colocado, essa precarização do trabalho dos jornalistas. Então, como eu falei aqui no início, um dos projetos que eu estou envolvido no momento é esse que foi aprovado no edital universal, que é coordenado pela professora Suzana Barbosa. O nome do projeto é Acesse JOR, Protocolo de Inovação Social para o Jornalismo Digital. Então, esse projeto, que envolve pesquisadores de várias universidades do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, né, e eu estou incluído também, ele tem uma relação direta com esse seminário, porque a gente pensa muito nos formatos das linguagens, como eu coloquei para o jornalismo digital, mas estamos pensando um pouco no aspecto de igualdade, de acessibilidade para os públicos. Essa semana tivemos uma discussão no interior do projeto, né, que foi demonstrado que até o que é possível automatizar de acessibilidade, né, para os cegos e para diferentes públicos, isso não está sendo feito, né, pelas grandes organizações jornalísticas como Estadão, Folha, também pelos órgãos governamentais, né? Então, esse protocolo ele pode apontar possibilidades para a gente poder avançar, né, e diminuir um pouco essa desigualdade. Então, esse é um projeto que tem uma relação direta, como eu estou falando aqui, com o que a gente está debatendo. Então, um detalhe, eu vou passar por 3 marcos aqui de tendências de inovação e acomodação de tecnologias que eu, de alguma forma, acompanhei em razão de pesquisas e que eu acho que ajuda a gente a entender como, eu não sei se comportar, mas como a gente ter mais o pé no chão nessas discussões sobre as tecnologias emergentes e o jornalismo digital, né? Porque, de alguma forma, essas inovações, elas passam por um processo de um ciclo de inovação, estou colocando aqui de uma forma bem básica, né? As inovações, a adoção, e em algum momento vai ter acomodação ou abandono de algumas inovações, de algumas implementações dentro do jornalismo. Então, alguns pontos que eu tento colocar para a gente poder pensar sobre isso é que as tecnologias têm potencial de se popularizar, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Tem ou não? A capilaridade, elas são amigáveis para o público. Em relação às organizações jornalísticas, elas estão preparadas para além do fetiche, que muitas vezes
isso é implementado pela questão de marketing ou de um fetiche para poder atrair novos públicos, mas que, no decorrer, isso pode não estar sendo adotado pelo público, pela audiência, como eu coloco aqui. Porque, para o público, temos alguns aspectos para esse consumo do formato. Questões de condições técnicas, questões cognitivas e econômicas também. Então, a gente precisa pensar esse macro na hora de pensar as linguagens, os formatos e as tecnologias que vão ser adotadas para o jornalismo, e não só do ponto de vista de monetização de modelos de negócio. Então, vamos pensar alguns aspectos que, no momento, estão sendo pensados em algumas tecnologias, né? A gente vê muito o discurso do salvar o jornalismo, e cada tecnologia nova, digamos, disruptiva que é colocada, sempre se coloca isso, é a salvação do jornalismo ou não? No momento está sendo colocado o metaverso. Então, vou colocar sobre o metaverso, sobre os tablets e sobre a realidade virtual, para a gente poder pensar. São telas que eu vou passar rapidamente. Metaverso. Aqui a gente vê essa discussão sobre os consumidores, né, e os meios, né? Então, começa a discutir até que ponto o metaverso pode ser essa solução, né? Está sendo colocado aqui para as grandes empresas, né? Se é uma oportunidade esse metaverso, né? Como é que o metaverso pode se apresentar, certo? Aí vem essa discussão novamente. O metaverso vai salvar o jornalismo? É uma discussão que a gente já conhece, eu vou mostrar lá na frente, né? E aí a gente chega no caso dos tablets, certo? Então, no momento atual, se discute sobre o metaverso do ponto de vista de linguagem, de formatos, e também com essa ideia de salvar o jornalismo. No caso dos tablets, né, o Eduardo que está aí participou de alguns projetos, eu até coloco aqui, em 2010, quando foi lançado o iPad, a partir dali, 2011, 2012, começaram a surgir os chamados aplicativos vespertinos, né, como uma possível salvação para o jornalismo. Nós temos um exemplo aqui do Globo a Mais, né, do Globo, né, que foi um dos projetos, assim, uma redação com formato próprio, né, uma linguagem própria para ser trabalhada, né, de conteúdo, né, que fez um relativo sucesso naquele período ali, certo? E nesse momento, que 2011, 2012, essa era a discussão, né, do jornalismo para tablet e como esses novos formatos poderiam salvar o jornalismo, né? Então, essa crise permanente do jornalismo, né? O futuro do jornalismo através do tablet. Então, essa era a discussão muito forte que se colocava, né, desse jornalismo nativo. Eu estive numa pesquisa com Suzana Barbosa, que a gente teve uma pesquisa de 2011 até 2017, falando sobre isso, né, sobre os produtos autóctones, sobre os aplicativos próprios para tablet. Fizemos pesquisa aqui sobre as experiências no Brasil, na Europa, e também nos Estados Unidos, no Canadá. Então, fizemos todo um mapeamento sobre esse universo. Então, tivemos aí esse vespertino, que aí é um mais específico do Globo. Nós tivemos aqui a implementação, né, o Eduardo, me parece, esteve diretamente envolvido nesse processo aqui, que foi do Diário Plus, né, aqui no Nordeste tivemos essa experiência aqui, né, um projeto bem arrojado também na época, né, de também específico para tablet, né, que é o Diário do Nordeste. E aí, posteriormente, né, como vocês sabem, esses projetos, eles terminaram não se tornando realmente modelos de negócio sustentáveis. E aí a gente entra numa nova fase, que é quando se fala do jornalismo imersivo, a partir de Della Penha, do seu artigo de 2010, e aí começam os projetos sobre realidade virtual. Eu coordenei um projeto pelo Edital Universal sobre isso, né, e também em razão de alguns players, algumas organizações jornalísticas relevantes trabalharem esse assunto, como o New York Times, e teve um boom dentro do jornalismo, né? Então, foi colocado o tempo todo essa questão também da realidade virtual, né, como
nova possibilidade, a realidade virtual, a realidade aumentada dentro do jornalismo, né? A realidade virtual aí como um mainstream, ocupando um novo espaço, né? New York Times teve muitas produções em 360 graus em realidade virtual, o The Guardian, o El País, aqui no Brasil, Folha de São Paulo, o Grupo Globo também. Então, tivemos aí uma proliferação, principalmente de 2015 até 2017, né? Eu escrevi um artigo em 2017 que falava sobre curva da oscilação, em que eu mostrava assim, exatamente o momento de crescimento e que depois houve uma acomodação, né? E hoje a gente tem um declínio dessa questão do 360 graus, né? Mas tivemos aí uma quantidade enorme de produções nesse período. E aí a gente pode discutir, eu não vou nem colocar aqui, mas discutir exatamente qual o problema, né? O que é que ocorreu que não encontrou respaldo junto à audiência para se transformar em algo sustentável, né? Tivemos, inclusive, experiências, como eu falei aqui, dentro do nosso projeto. Nós temos um projeto aqui há 17 anos chamado Repórter Junino, que é de cobertura de São João, e é um campo onde a gente tenta experimentar inovações, como, por exemplo, em 2006, a gente já experimentava transmissão ao vivo, aplicativos para smartphones, etc. E aí, em 2018, por aí, a gente fez essa questão da transmissão ao vivo, usando 360 graus, né? Essa aqui é a cidade, né? Campina Grande, para quem não é da região, não conhece. É uma cidade que tem esse São João durante 30 dias, não 360, né? Mas 30 dias. E é uma festa gigantesca, né? E foi nesse ambiente que a gente tentou experimentar isso, né? Essa novidade junto ao público, mas voltado para as características da apropriação, como o 360 graus poderia ser apropriado numa festa como essa. Como é uma festa que tem essa questão sensorial, que tem também uma abrangência, né, um ambiente muito amplo, então a gente entendeu que seria bastante pertinente usar o 360 graus, né? Temos vídeos dessas gravações, mas eu não trouxe para vocês aqui. Aqui mostra um pouco o momento das gravações, né, dessas experimentações, depois eu posso falar mais um pouco, né? Só estou colocando a imagem. Aqui é o meu grupo de pesquisa, né? A gente fazendo experimentações com diferentes tecnologias de realidade virtual. São alunos bolsistas do grupo, né? Algumas oficinas que a gente teve, certo? Para mostrar exatamente o seguinte, mostrei o metaverso, né? Já estou chegando ao final também, certo? Eu acho que o importante vai ser o debate. Falei também do tablet, que teve uma ascensão, depois caiu, e também dessa questão da realidade virtual. Mais uma coisa que a gente termina não discutindo muito, que eu acho fundamental, que é a questão do jornalismo hiperlocal. Então, a gente pensa muito em diferentes formatos, mas a gente talvez não esteja pensando no público, né, no que é que o público realmente quer, né? Então, eu imagino que a gente deve discutir possíveis soluções, né? E uma dessas soluções, a meu ver, para esses entraves, essas desigualdades, resolver essas desigualdades, é um pouco pensar o jornalismo hiperlocal, né, que encontra uma oportunidade até para combater o deserto de notícias, como eu estou colocando aqui. Então, assim, diante de tudo isso, né, de pensar em financiamento coletivo, da monetização, temos o jornalismo hiperlocal. Então, essas experiências aqui no Brasil ainda não são tão sólidas. Elas precisam ser mais sólidas, porque eu vou trazer alguns dados aqui para vocês do relatório da Reuters, que mostra, né, em nível mundial, de que as pessoas querem financiar o jornalismo hiperlocal. Então, enquanto a gente tenta financiar grandes conglomerados, grandes empresas, a gente esquece o jornalismo hiperlocal, e isso termina favorecendo esse deserto de notícias. É no hiperlocal que a gente tem a questão da comunidade, do bairro, né, até da rua, da audiência, da gente poder usar os algoritmos de alguma forma para chegar a esse público, certo? Então, é um pouco dentro dessa perspectiva que eu trabalho. Alguns países, como, por exemplo, na Argentina, é muito forte o jornalismo e as cooperativas de jornalismo, né, diante dessa crise
que a gente já vê em relação aos impressos, né, aqui na Paraíba, por exemplo, nós não temos mais nenhum jornal impresso comercial. Nós temos apenas um, que é chamado Jornal A União, que é um jornal de mais de 100 anos, que é sustentado pelo governo do Estado. Então, se não houvesse essa sustentação, provavelmente ele já teria acabado. Então, o impresso está acabando. Então, quem vai substituir? Porque isso cria uma desigualdade, né? E tem a questão política também. As emissoras de rádio, por exemplo, são muito vinculadas a políticos, né? Até as rádios comunitárias. Então, é preciso pensar o jornalismo digital para esse jornalismo hiperlocal. E eu trago, né? Já estou encerrando, viu, Juliana? Eu trago algumas dimensões para a gente pensar essas dimensões de jornalismo hiperlocal. Primeiro, que é o pertencimento e a ressignificação do lugar. Isso é importante. Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente consegue levar a tecnologia dessa forma, a gente ressignifica o lugar. O mapeamento e geolocalização dos assuntos, dos temas da cidade. Isso representa também modelos de negócio e empreendedorismo para jornalistas. Diante dessa crise, a gente precisa migrar para novas formas, né? O uso mais intensivo de tecnologias novas digitais no local, as próprias experiências de MOOD, de jornalismo móvel, por exemplo, quando eu comecei minha tese em 2006, na verdade, uma boa parte das experiências eram vinculadas ao jornalismo hiperlocal, do uso do smartphone para isso. A gente pensar também a audiência ativa, a audiência precisa participar, mas ela não é eu gosto desse conceito de jornalismo ativo, porque muitas vezes se engana a população com a ideia do repórter cidadão. Então, eu não acho que é isso, né? É uma audiência ativa, ela não tem as deontologias do jornalismo para a gente chamar de repórter cidadão. Tem o conceito de jornalismo de proximidade e a possibilidade de você personalizar a notícia baseada na localização da audiência. Um dos grandes problemas que eu localizo aqui, por exemplo, é que nós temos vários portais locais, mas que ficam enfocando aspectos que você vê no G1, no Globo.com, e esquece do hiperlocal. Então, alguns dos projetos que eu acho bem interessante é como esse do Paraqui, do Recife, que é de jornalismo hiperlocal, que traz curiosidades dos próprios bairros, então as pessoas se identificam mais, como você vê esse tema aqui, ó, sou mulher trans e o 8 de março é meu dia. Então, são temas que você não vê no jornalismo local mainstream, digamos assim, mas que você tem oportunidade de ter isso no jornalismo hiperlocal, que é também como esse do New York Times, no The Local, né, também, que tem esse tipo de característica. Então, eu estou colocando esses pontos, e eu estou encerrando, para mostrar um pouco esses resultados aqui de 2021 do relatório da Reuters, que demonstra isso, a proporção de usuários, né, de notícias locais, que termina valorizando o jornalismo local, seja impresso, seja TV e etc., né? E em diferentes temáticas, né? No caso de empregos, eles vão para os buscadores, mas quando é na questão de, por exemplo, de política, de coronavírus, como foi no momento atual, o jornalismo local ele é extremamente favorecido. E tem outros dados que eu não trouxe aqui, que mostram que as pessoas estão dispostas a pagar, né, experiências locais para poder retratar o hiperlocal. Então, é isso que eu deixo um pouco dentro dessa discussão aqui, né? Como a gente está falando de desigualdades, é que eu acho que uma das alternativas é exatamente investir no jornalismo hiperlocal, usar as tecnologias que estão sendo disponíveis, porque a gente termina resolvendo um pouco algumas questões relacionadas ao modelo de negócio, a gente se aproxima do público, né? E cria e gera um jornalismo mais realista, né, e que possa diminuir um pouco a desigualdade. Então, é um pouco essa discussão que eu queria trazer, né, e, claro, eu fiz passei por vários temas aqui, e na hora do debate vocês podem retomar, né, estou saindo aqui da tela, e a gente pode trabalhar isso. Aqui é meu grupo de pesquisa, né, o MobJó,
que trata sobre jornalismo e mobilidade, né? É isso, Juliana. Fico à disposição, espero que tenha dado para compreender um pouco minha perspectiva, e aí no decorrer a gente pode afunilar e discutir mais esses aspectos. Só para fechar, né, quando a Catarina estava falando, né, sobre inteligência artificial, até uma das discussões nessa pesquisa que a Suzana está coordenando, foi até eu coloquei um pouco esse ponto, era exatamente pensar essa inteligência artificial também voltada para a acessibilidade, né? Certo? Eu acho que é um aspecto que precisa ser também pensado, né? Então, é isso, né? No decorrer a gente dialoga melhor isso aí. Obrigado a vocês pela apresentação. Nós que agradecemos, Fernando, como sempre, muito elucidativa sobre vários aspectos e também estimula a gente a discutir várias questões aqui. Então, te agradeço. Encerrada essas falas iniciais dos nossos convidados, né? A gente vai abrir para as perguntas do público. Já anotei aqui 3 para o nosso primeiro bloco, e depois no segundo bloco também quero colocar algumas minhas, porque de fato a fala de vocês foi muito instigante. Só queria aproveitar essa brecha aqui para dizer que a lista de presença já está no chat, já está disponível no chat. Então, quem puder preencher, agradeço, porque é a partir dessa lista que a gente vai gerar os certificados, né? Que, reforçando aqui, vão ser gerados pela nossa Pró-Reitoria de Extensão. É uma atividade institucional mesmo, né? A gente fez questão de gerar esse registro na universidade para que todos tenham os certificados. E lembrar também que o nosso e-book que está sendo lançado aqui já está disponibilizado gratuitamente no site do grupo de pesquisa, que é o joiufp.com.br. Então, vou começar pelas 3 primeiras perguntas, né, do chat. A primeira foi do Tilson André Antônio, que colocou: será que os avanços tecnológicos contribuem, então, para a desigualdade de informação? Né, acho que é uma pergunta instigante diante do tema aqui do nosso encontro e das falas dos nossos convidados. A segunda pergunta é da Eula Cabral, que é uma das autoras do nosso e-book, né? O artigo dela abre o nosso e-book. Ela falou, ela escreveu assim: entender o digital hoje é fundamental. Na Fundação Casa de Rui Barbosa, nosso grupo de pesquisa, EPCC, vem trabalhando com as áreas comunicação, cultura e informação na era digital, e no nosso mestrado sobre acervos digitais. Como vocês analisam o papel do jornalismo hoje, principalmente no Brasil, uma vez que até as instituições públicas federais vêm excluindo a vaga de jornalista de seu rol de servidores, deixando a cargo de qualquer formação? Essa é a pergunta dela, né, da Ilma. E a terceira pergunta do Rafael Almeida, que é mestrando na Federal do Ceará, né? Ele acabou de entrar no mestrado, então fortalece, né, esse nosso vínculo entre Piauí e Ceará, entre Fortaleza e Teresina, mais especificamente. O Rafael colocou assim: nessa parte da inteligência artificial, fico pensando até onde é válida e confiável dentro do campo da informação, na parte da fake news. Achei super importante nesse combate, porém, como fica a confiabilidade dela? Até onde vai a sua liberdade artificial? Seriam essas 3 perguntas para a gente dar o pontapé inicial do nosso debate, mas reforçando que os participantes podem continuar enviando suas perguntas, porque a gente vai ter um segundo bloco de discussão. Aí passar a palavra, acho que vou inverter, então, pode ser? Passar para o Fernando e depois para a Catarina? Pronto, ok. Obrigado aí, questões bem pertinentes, né? Pronto, o primeiro foi do Tilson, né? Eu estou olhando aqui pela tela, viu, Juliana? Você falou quase todos aqui sobre os avanços tecnológicos que contribuem para a desigualdade de informação. Sempre que a gente fala de tecnologia, é claro que a gente sempre entra na questão de que a tecnologia não é neutra, né? Então, ela sempre vai trazer os dois lados, né? Ao mesmo tempo que propicia a desigualdade, né, da informação, ou a desigualdade de aquisição mesmo dessas tecnologias,
elas também possibilitam avanços em alguns outros aspectos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, até a década de 90, havia uma concentração dos meios massivos, né, nos meios que, de alguma forma, dependiam mais de capital ou de concessões, né, como no caso de rádio, de jornais, etc. Havia uma concentração você tinha conglomerados, né, que concentravam todas as informações. Isso, de alguma forma, causava uma desigualdade também na informação. A internet, ela facilitou um pouco esse novo fluxo, mas, claro, que agora a gente também já percebe que aquela liberdade, né, de expressão, aquela democratização da informação que a gente vislumbrava, né, na década de 90, ela hoje também está concentrado também nas chamadas Big Techs, né? As Big Techs também se transformaram em conglomerados, né? Que estão também concentrando essa informação e precisa de regulação, porque a gente não sabe exatamente o que estão fazendo com esses dados, né? E talvez no momento seja algo bem mais complicado, porque são dados que podem ser cruzados por diferentes fontes, usando mapas, Então, isso é algo que pode... A gente está falando também dessa desigualdade da informação, mas também falando de democracia, né? Até que ponto também esses conglomerados eles podem interferir na própria democracia. Então, eu vejo muito nesse aspecto da desigualdade dos avanços tecnológicos, né? Que a gente precisa pensar hoje muito no aspecto da plataformização dos algoritmos, né? E aí entrando até dessa questão da inteligência artificial, como ela pode ajudar num bom jornalismo, mas também como ela pode ser usada de forma a subverter essas possibilidades, já que você tem uma automatização também de recursos que podem ser usados para outros viés, né? Então, eu vejo muito por esse lado. Aí da Ella, sobre a questão aqui do papel do jornalista hoje, né? Esse é um movimento que, de fato, está ocorrendo, né, de desvalorização, isso não é de hoje, né? Está ocorrendo uma desvalorização da nossa profissão, né, dos jornalistas, né, principalmente aqui no Brasil, nos órgãos públicos. A gente vê muitos concursos, de fato, que coloca o salário do profissional, muitas vezes, abaixo, inclusive, do piso salarial dos sindicatos, né, dos estados, e, de alguma forma, eu percebo que há uma migração também de funções, né? Como eu falei no início, os grandes jornais, né, que empregavam nas cidades, nos estados, está acabando. Aqui a gente não tem mais nenhum jornal. Aqui o maior empregador que nós tínhamos era exatamente as redações dos jornais. Então, nós tínhamos aqui as redações, por exemplo, no nosso caso, o Jornal da Paraíba, que chegou a ter em torno de 56 profissionais, Diário da Borborema, que foi onde eu trabalhei, que tinha mais uns 20, 30, nós tínhamos o Norte, o Correio, nós tínhamos uns 4 ou 5 jornais com produção local que juntos empregavam em torno de 200 profissionais, certo? E também as TVs locais, que também começaram a não ter programação local e desapareceram. Então, onde é que eu percebo que está havendo, talvez esteja havendo, ao mesmo tempo que está ocorrendo esse fim desse mercado, vinculado muito ao impresso e a TVs locais, está crescendo muito para o digital. Muitos dos profissionais estão migrando para o digital aqui, inclusive alguns que estavam nesses meios. O que a gente precisa, a meu ver, discutir como esse novo mercado ele configura também como jornalismo, né? Como é que esse novo mercado ele pode consolidar novas formas da prática do jornalismo, porque tem crescido muito blogs, perfis no Instagram, e, ao mesmo tempo que são perfis de jornalistas, também tem proliferado de pessoas que não são dessa área, que não conhecem as deontologias do jornalismo. Então, talvez esse seja um grande problema, e aí é onde entra
o papel dos cursos de jornalismo, né? Já que nós somos professores, eu acho que a gente precisa reforçar esse papel, certo? Precisa reforçar esse papel da formação para que a gente possa ter uma atuação mais qualificada, né, de quem vai ocupar esses novos espaços, né? Eu me lembro, eu sou professor desde 2003, e eu me lembro quando eu entrava em sala de aula, era normal perguntar aos alunos, né, assim, o que é que eles pretendiam fazer. E alguns diziam, não, eu quero trabalhar em TV, eu quero trabalhar em rádio, eu quero trabalhar em impressos e tal. Hoje, quando eu faço essa mesma pergunta, poucos se identificam com esses meios. Muitos querem trabalhar com digital, muitos não sabem exatamente o que querem fazer, mas querem trabalhar com YouTube, querem trabalhar com Instagram. Então, essa é uma nova realidade que a gente, dentro dos cursos, precisa lidar, né? De como transformar essa formação em algo mais sólido para que se fortaleça também desses novos meios, porque, a meu ver, os novos modelos de negócios estão migrando para essas áreas, né? Tinha mais alguma questão, Juliana? Ou eu me... Acho que não, acho que contemplou, viu? Mas fica à vontade. Acho que... Aí, então, agora eu vou passar para a Catarina, para ela fazer as considerações dela. Olá, novamente. Eu gostei muito também da apresentação do professor Fernando, muito interessante. Eu gostei muito de conhecer o repórter Junino, porque de facto, e já agora destacava isso até pela resposta que deu, agora mesmo, em relação ao papel das universidades, que sem dúvida é fundamental quando falamos em toda esta crise do jornalismo, não é? E há, aliás, uma questão que fala precisamente da relação entre tecnologia e os novos profissionais, penso que é algo assim, ou melhor, se a nova tecnologia gera um novo profissional, penso que era essa uma das questões colocadas, não é? E vou buscar esta questão precisamente para relacionar com o que o professor Fernando acabou de dizer, não é? Sobre este tema, porque efetivamente eu acho que gera pelo menos a necessidade de novas competências nesses profissionais. E nesse campo não podemos esquecer, de facto, o papel das universidades no âmbito da formação, não é? O que também nem sempre acontece. Então, exemplos como este, não é? Do repórter Junino, onde se experimentam inovações, onde se passa efetivamente da teoria à prática, são sem dúvida iniciativas muito interessantes que também contribuem, obviamente, para gerar este tipo de competências que se exigem atualmente. Agora vou tentar recapitular então as questões colocadas, se bem que não tenho muito mais a acrescentar. Penso que o professor Fernando, com quem concordo completamente, já disse grande parte do que há a dizer relativamente a estes tópicos. A primeira, a primeira do Tilson, se os avanços tecnológicos contribuem para a desigualdade de informação, de que forma, penso que já foi respondido, não é? E é claro que ao falarmos aqui dessas desigualdades tecnológicas, inevitavelmente temos que pensar em desigualdades sociais que porventura existem e que inevitavelmente vão acabar por afetar também, por exemplo, o acesso à informação, se isso for feito unicamente de forma digital, não é? Porque em determinados contextos, por isso eu falei também inicialmente, até mesmo no contexto dos Açores, onde ainda há muita leitura de jornais em papel, por exemplo, que é algo que às vezes já nem pensamos, não é? Devido ao consumo que fazemos e à forma como acedemos à informação, mas efetivamente é importante não esquecer, lá está, a questão dos públicos e dos contextos e questões sociais, culturais que efetivamente existem. Depois havia a questão da EULA, não é? Que é uma questão muito difícil de responder, sobre qual o papel do jornalismo hoje. É sem dúvida um papel muito importante. Eu, pelo menos, acredito profundamente na importância do jornalismo. Penso que todos nós, não é? Por isso mesmo que estamos aqui, ainda que, obviamente, também com o sentido crítico, que é também fundamental para a sua melhoria ou para ultrapassar da constante crise em que se encontra desde há tempo. Há o tema, claro, também muito importante que já foi abordado aqui da desprofissionalização, que também está relacionado com a questão anterior, que sem dúvida é preocupante quando pensamos
na quantidade de profissionais precários, na rotação de estagiários nas redações e na forma como isso inevitavelmente afetará o resultado final e deve nos preocupar a todos, sem dúvida. Pois há a questão também da desinformação, de problemas que também já abordamos, que afetam gravemente o jornalismo, quando observamos a ausência de verificação, ou seja, parece que frequentemente os leitores, as audiências acabam por ser esquecidos, não é? Isso é que não pode todo acontecer, para reconhecermos efetivamente essa importância fundamental do jornalismo para a sociedade, para a democracia, mas sem dúvida também identificando todos os problemas que existem, não é? E muitos deles de difícil resolução, sem dúvida. Outro aspecto interessante que o professor Fernando também referiu e que tem a ver mesmo com interesse até dos estudantes, e nós falamos de uma área particular, que são estudantes na área da comunicação, que efetivamente já não se interessam pelos meios tradicionais. Se nós perguntarmos se alguém viu um noticiário televisivo de ontem, ninguém viu, certamente. E isto é muito importante, temos de facto de reconhecer esta realidade, algo que porventura muitos meios ainda não fizeram, não é? Perceber efetivamente estas tendências que acontecem com toda esta velocidade. Bem, não sei se respondi a tudo, foi de forma breve, mas podemos falar de outros assuntos, se assim me entender. Respondeu perfeitamente, Catarina, obrigada. Então, vamos para o nosso segundo bloco, né, que nós temos aqui 2 perguntas, e aí eu vou aproveitar para inserir as minhas também na discussão. A professora Eula Cabral colocou, né, na era digital, como foi dito, o jornalista precisa dominar a tecnologia e trabalhar com o local. Mas até que ponto o jornalismo comercial pode dividir o espaço com o jornalismo comunitário sem engoli-lo, como vem fazendo com as rádios comunitárias no Brasil? E a segunda pergunta do André Gonçalves, as novas tecnologias estão gerando um novo tipo de profissional, o jornalista ou a jornalista que redige, apura, fotografa, filma, edita, comenta, tudo ao mesmo tempo. Que impacto essa transformação ao fazer jornalístico pode causar na noção de jornalismo e na cultura profissional? E aí as minhas perguntas, né? A Catarina colocou na fala dela, eu até anotei aqui, porque eu acho uma fala importante, né? Criar espaços por si só não é suficiente. A gente tem tido muito essa questão, né? O digital, ele criou várias possibilidades, mas como o Fernando falou também, muitos desafios, muitos entraves e tal, então a gente tem que repensar nesse sentido, né? Aí eu queria colocar para a Catarina especificamente quais ela acredita que podem ser os usos da inteligência artificial, mais especificamente para a literacia. Ela colocou no início da fala dela, né, a importância da literacia digital, mas como que a gente pode ajudar para favorecer a literacia? Eu penso principalmente em 2 públicos, né? Os idosos, que têm muito essa dificuldade, e os jovens, que têm a dificuldade não tecnológica, mas muitas vezes de compreender esse processo, sabe? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E eu acho que o Fernando também vai um pouco nesse sentido. Eu anotei aqui também quando ele falou que, além da questão tecnológica, né, a gente tem questões cognitivas e econômicas. Aí, quando ele falou, eu anotei aqui, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Os jovens hoje, eles têm muito a questão técnica, mas muitas vezes a compreensão fica um pouco aquém. E eu acho que o jornalismo hiperlocal, concordo com o Fernando, pode ajudar muito nesse sentido. Inclusive o Luneta, né, que é o aplicativo, o portal e o aplicativo que a gente tem na graduação, né, que dialoga aqui com o grupo de pesquisa, o nosso foco é o hiperlocal, por isso o nome Luneta, assim, para aproximar o que a gente está vendo dentro daquele panorama maior, né? Então, queria perguntar ao Fernando, né, e mais especificamente para ele, quais seriam soluções? Acho que dialoga também bem com a pergunta da Eula, de como é que a gente poderia utilizar, então, né, essas questões mais técnicas, cognitivas e econômicas
para favorecer esse jornalismo hiperlocal. Acho que seria isso, e aí a gente encerra o nosso segundo bloco para vocês poderem também responder com calma. São questões bem... A gente inverte? Começando pela Catarina e depois pode Fernanda? ser, você que sabe. Pode começar com a Catarina. Então, vamos com a Catarina. Ok. Bom, ok, então, vou talvez começar por uma das... aliás, eu penso que houve uma questão que eu já tinha respondido sem querer que tinha, eu já não sei quem colocou, não foi? Quando eu falei das competências, não é? Dos novos profissionais, eu já estava a responder à questão que estava aqui a ver, de facto, no chat, não é? Nomeadamente quando falei da desprofissionalização, do papel das próprias universidades em contribuir, de facto, para essas novas competências dos profissionais que efetivamente são necessárias e que caracterizarão, obviamente, a própria cultura profissional. Em relação a uma das perguntas da Juliana, que é sobre que não basta criar espaços, não é? Quando pensamos em participação. Esta é uma pergunta que eu acho muito interessante e com a qual tive a lidar enquanto fiz o meu doutorado. E porquê? Porque consistiu precisamente em estudar o tema do jornalismo participativo na altura. E até é interessante partilhar também isto, até porque temos aqui estudantes de pós-graduação e estes constrangimentos podem sempre surgir. Então, nessa altura, era uma altura do boom do jornalismo participativo, não é? Todos os meios iam criando espaços dedicados à participação nas próprias páginas de jornais. Eu procurei analisar jornais de Portugal e também de Espanha, onde fiz parte da pesquisa, dos principais jornais dos dois países, e praticamente todos tinham esses espaços que habitualmente eram também designados de cidadão-repórter, repórter-cidadão, jornalista-cidadão, ou seja, tinham sempre esta relação entre o papel do cidadão e o jornalismo profissional, não é? O objetivo era então analisar esses espaços, perceber que tipo de conteúdos eram publicados, quais os critérios, a própria atualização dos espaços, como é que isso tudo ia evoluindo. Depois acontece que, e este é um dos constrangimentos que eu queria partilhar com vocês, de facto muitos desses espaços acabaram por deixar de existir ainda enquanto eu fazia a pesquisa, ou seja, não resistiram. Por diferentes motivos, não é? Ou porque não tinham, de facto, participação dos cidadãos, ou seja, criar o espaço só por si não chega, lá está, é preciso criar dinâmicas, relações, interações com o público, até através, pegando, por exemplo, em determinados temas, etc., não é? O que em alguns jornais resultava, mas efetivamente em grande parte deles não resultou. Também havia diferentes formas de participar, não é? Mas só para de facto sublinhar esse aspecto, não é? Que é algo efetivamente trabalhoso quando pensamos na componente da participação, sobretudo se ela tiver em consideração aquela definição da Jane Singer, não é? No jornalismo participativo, sobre aquela colaboração conjunta e não unicamente paralela, porque também o que muitas vezes acontecia, e acontece em alguns casos, é de facto essa delimitação, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, até contradizendo a própria designação que se dá a esses espaços, não é? E quanto mais interessante seria efetivamente se houvesse uma colaboração conjunta que enriquecesse os conteúdos em termos de produção noticiosa e em termos informativos, não é? Ouvindo e incluindo as audiências dos diferentes meios. Ou seja, daí eu fazer essa referência, não é? Que criar os espaços por si só não é tudo suficiente, é preciso dinâmicas e é preciso também dedicação e profissionais que muitas vezes não conseguem de todo também responder a todas as exigências que são feitas no âmbito das suas rotinas cotidianas. Depois havia então, agora tentando passar para outra questão, talvez continuando na Juliana, não é? Que tinha a ver com as diferenças sem dúvida importantes, não é? Até em termos de gerações, por um lado,
em relação aos mais velhos, que podem ter dificuldades na utilização de ferramentas digitais, no acesso a diferentes conteúdos, etc., mais do ponto de vista tecnológico, eu diria que da literacia digital, não é? Mas, por outro lado, há também a questão dos mais jovens, a quem é importante chegar, não é? Sem dúvida, e onde não há esses problemas de relação com a tecnologia, mas há outros problemas muito sérios e importantes, não é? Até porque estão muito relacionados também com a comunicação atual, com a partilha de informação, com os fenómenos virais, com a desinformação, e nesse campo é sem dúvida fundamental a aposta na literacia para os média, não é? Como dizia a Juliana, no sentido da compreensão, não é? Dos conteúdos, da reflexão, do sentido crítico, de identificar fontes fiáveis. Isso provavelmente teria de acontecer até cada vez mais cedo, não é? Nas escolas, essa alerta, essa formação relativa à relação com os média e com a informação. E, de facto, há aqui diferentes abordagens a diferentes gerações que, sem dúvida, vão existir também diferentes instrumentos, não é? Para ultrapassar estes problemas. Não sei agora o que é que me estou a esquecer nesta questão, mas se calhar passo a palavra ao Fernando e, entretanto, se... Exato, acho que respondeu sim, contemplou. Obrigada, Catarina. Pronto, então, eu vou complementar alguns aspectos, agora a partir da pergunta da Eulana Cabral, né? Quando ela, de forma objetiva, pergunta aqui até que ponto, né, o jornalismo comercial pode dividir espaço com o jornalismo, digamos, hiperlocal, sem ser engolido, né, como acontece com as rádios comunitárias. Minha noção sobre essa questão do jornalismo hiperlocal, comunitário, outro termo que se tenha, é exatamente na identificação de que cidades, principalmente de médio porte, né, elas terminam não tendo uma cobertura adequada dos seus bairros, dos seus problemas, certo? Exatamente porque as empresas comerciais, o jornalismo comercial, tem outros tipos de interesses, né? Então, isso termina trazendo um grande problema. Então, a meu ver, não há necessariamente uma competição entre o jornalismo comercial e o jornalismo hiperlocal. Eles podem conviver, né, lado a lado. Eu me lembro, né, eu fui participar de um palestrar num evento, né, já há alguns anos, na Flórida, né, em Miami. E uma coisa que me chamou a atenção, né, no momento que eu já tinha palestrado e tal, estava andando pela cidade, é que você chegava numa banca de revistas, já faz um tempo, foi acho 2008, chegava numa banca de revistas, você tem em torno de 100 jornais e revistas gratuitos, né? Assim, que era disponibilizado, e eram todos bancados pela publicidade. E eu peguei alguns, né, só para poder analisar, ver, assim, etc. E uma boa parte era de bairros, né? De bairros ali, você tinha um de Miami Downtown, mas você tinha, assim, de diferentes bairros. E o que sustentava esses jornais, né, já que eles eram gratuitos, era exatamente a publicidade local. Porque, no meu entender, os anunciantes e o próprio público daquelas localidades, eles conseguiam se ver naqueles meios hiperlocais, o que não acontecia com o Miami Herald e outros grandes jornais, né, que tinham uma cobertura mais macro, né? E esse problema que eu localizei lá, ele aqui no Brasil ocorre a mesma coisa. Quando você liga uma TV aqui, um determinado bairro só aparece quando é relacionado à violência, mas não aparece, por exemplo, a cultura local daquele bairro, as manifestações culturais, e diferentes, os monumentos, enfim, essas questões. Então, quando você tem um jornal de bairro, aqui eu tenho um bairro na cidade que tem, por exemplo, 100 mil habitantes, só o bairro. E esse bairro praticamente não aparece na mídia local, né? Então, você atender um pouco de 100 mil habitantes, praticamente atender uma cidade inteira. Então, isso pode ser coberto, porque
de duas formas, né? Tanto pela publicidade local, né, da padaria local. Aquela padaria local, ela não tem como pagar uma afiliada da Globo, por exemplo, para aparecer, certo? Mas ela tem como bancar uma publicidade naquele jornal local. E, além disso, né, esse movimento não tem muito aqui, mas em alguns países da Europa e nos Estados Unidos tem muito, da própria população financiar esses jornais locais, ou devido à importância que eles têm da longevidade, ou pela importância deles cobrir exatamente o que as pessoas estão querendo ver, né? Na Espanha temos alguns exemplos, né? Agora eu esqueci o nome do jornal, a Catarina pode me ajudar se for o caso, mas temos alguns que são bancados só pelos leitores, né? Só pela publicidade local. Então, nesse sentido, eu acho que não há competição, há novos espaços. E aí eu penso também até do ponto de vista de geolocalização, certo? É possível você usar até a própria geolocalização, a exemplo como tem do Uber e outras tecnologias que a gente utiliza, para levar uma informação mais precisa também para aquelas as pessoas. Se eu estou na universidade, em algum momento, o entorno do que está ocorrendo ali também me interessa, né? Eu quero saber o que está ocorrendo naqueles locais, né? E eu acho que isso é um pouco diferente das rádios comunitárias, porque uma boa parte das rádios comunitárias, o problema aqui no Brasil é que uma boa parte dessas rádios comunitárias ela é baseada em políticos, né? Por trás existem políticos que têm outros tipos de interesse, muitas vezes ele não tem nem interesse na sustentabilidade econômica ali, é mais na sustentabilidade política. Eu estou falando aqui de jornalismo hiperlocais que sejam mais independentes, né? E aí tem crescido isso em algum nível. A gente fala muito na agência pública, mas nós temos aqui, por exemplo, no Recife, a Marco Zero, que ela não é bancada por publicidade, é toda bancada pelo público, pelas pessoas que estão ali com financiamento coletivo. Então, isso pode ocorrer também de forma local, né? Depende muito da qualidade do material que está sendo colocado. E eu vejo isso aqui, por exemplo, tem pessoas só com perfis no Instagram e que mantém uma quantidade enorme de publicidade, ele sozinho ali. Agora, por quê? Porque ele está trazendo informações do bairro, do que está ocorrendo na cidade, ele traz cobertura que, por exemplo, os grandes meios não trazem, não conseguem cobrir. E às vezes é inadmissível, por exemplo, você tem aqui uma inundação, chovendo, cheio de transtorno na cidade, e aí você vê as afiliadas às grandes emissoras, elas, quando trazem seu noticiário, não traz absolutamente nada daquele transtorno. E aí, quando você vai para os perfis, está cheio de interações, as pessoas interagindo, mandando vídeo. Então, eu acho que há um espaço que ainda não está sendo totalmente explorado de jornalismo hiperlocal, né? E tanto universitário, como é o caso do Luneta, que a Juliana colocou, até desse projeto que eu coordeno do Repórter Junino, eu considero que ele também é um jornalismo hiperlocal. Certo? Claro que ele é financiado pela universidade, né? Eu tenho recursos da universidade e a mão de obra são os próprios alunos, né? Mas ele é hiperlocal. Por quê? Eu falei para vocês, a gente tem um evento aqui gigantesco, de 30 dias, mais de 5 mil horas de atrações. Nós temos aí, envolve de shows assim, durante uma noite tem mais de 20 shows. É muita coisa. Agora, o que é que ocorre? A mídia local, as afiliadas, eles dão um enfoque no chamado palco principal, nos artistas de massa, né? Nos artistas que já têm o seu próprio espaço, que já têm gravadoras, enfim, que já têm todo um financiamento por trás, né? São artistas que cobram 500 mil reais por show, né? Traduzindo aí para a Catarina, já que ela está em Portugal, 500 mil seria o quê? Em torno de... Vou traduzir em dólar aqui. Algo em torno aí de 150, né? 150 dólares o artista cobra, né? Para se apresentar. Então, esses artistas é que ganham a cobertura. E o que é que acontece? Uma boa parte de quem cobrir na cultura local mesmo é a gente que cobre do Repórter Junino. A gente é que vai na comunidade, nas quadrilhas, né?
e faz essa cobertura. Antigamente, aqui tinha 400 quadrilhas juninas. Hoje não tem 40, exatamente porque elas não têm apoio nem dos órgãos públicos e nem da própria imprensa. Então, a gente faz dessa forma um hiperlocal. A gente poderia até ser financiado, se a gente quisesse, se fosse uma empresa, mas a gente não é, porque a universidade já faz esse papel. Então, eu falo muito nesse sentido, de você ter um hiperlocal, tanto alguma operação que seja para a cidade toda, que há espaço para isso, e há alguns fazendo, como também para você cobrir alguns bairros mesmo. Um hiperlocal de bairro, né, que como eu mostrei para vocês ali do Por Aqui, ele cobre, por exemplo, só o Recife Antigo, cobre um determinado bairro, e aí é financiado pelas padarias, né, as pessoas que estão ali querem se ver naquele meio, porque elas sabem que o seu público vai chegar na sua padaria daquela forma ali, né? É isso. Eu fiquei faltando, Juliana, responder algum... Não, de forma alguma. Não de minha parte. Então, acho que é isso, né, gente? Se nenhum dos participantes tiver mais nenhuma questão, a Eula até fez alguns comentários aqui no chat, falando que a TV Aberta tem o telejornalismo local, junto com o pessoal do jornal digital, do conglomerado, fazendo a cobertura. No caso das rádios, políticos e empresários acabaram engolindo as rádios comunitárias, já que a legislação não permite a publicidade, né? E ela apontou também que o jornalismo comercial busca o lucro e o jornalismo comunitário trabalha com o bem-estar da sociedade e seus direitos, né? Acho que era mais complementando as falas tanto do Fernando quanto da Catarina, que eu agradeço mais uma vez imensamente pela participação, pelas contribuições e por essa discussão agora também no final, que eu acho que abriu a cabeça de muita gente, principalmente dos nossos alunos, né, do mestrado, da pós-graduação, mas também da graduação que estão participando aqui com o Eduardo Freire. Acho que ajuda demais. Inclusive, eu esqueci de falar que o André, que fez uma das perguntas do bloco anterior, é nosso aluno do mestrado na UF, reforçando esse vínculo entre Fortaleza e Teresina. Então, queria, com muita satisfação e orgulho mesmo, encerrar aqui o nosso Seminário Internacional Desigualdades Tecnológicas e Inovações Emergentes no Jornalismo Digital, que marcou o lançamento do nosso e-book, né, que traz textos do congresso que a gente realizou o ano passado. Agradecer mais uma vez os organizadores do livro que toparam esse desafio comigo, Luan Matheus Santana, Ana Carolina Carvalho, Lana Artemisa e Luziário Silva, e ao professor Eduardo Freire pela diagramação, né? Muito obrigada, sem vocês de verdade não seria possível. E, claro, mais uma vez, agradecer os autores, Eula Cabral, Hanna Luiz Lima, Sara Fontinelli, Domingos de Almeida, Adilson Cabral, Aline Souza, Maiara da Costa Silva, Laura Cabral, Laura Andrade, Ana Paula Leal e Cristiane Portela. A Laura Andrade, gente, que eu tinha agradecido, é porque as duas Lauras têm o mesmo nome e sobrenome. Aí a Laura Cabral também é Andrade, mas quem está gravando o evento é a Laura Andrade Moura ou Moura Andrade, que está aqui identificada no chat como Laura Moura, então agradeço demais. Lembrando que a gravação desse seminário vai ser disponibilizada em muito breve na nossa página do YouTube, né? É só procurar Joy UFP, no YouTube vai estar lá, assistam, divulguem, por favor, porque eu acho que foi uma discussão muito frutífera, né? E gostaria de chamar também para hoje à tarde, que a gente começa as oficinas do Luneta a partir das 16 horas, né? A gente vai iniciar oficinas sobre produção de conteúdos audiovisuais jornalísticos para as redes sociais, que vão contar com a participação a minha participação e também dos coautores, dos organizadores do livro, né? Quem está organizando hoje à tarde sou eu e a Laura Moura, amanhã é a Ana Carolina, Carol, que a gente chama de Carol, e a Lana Artemisa, e na sexta-feira à tarde o Luziário e o Wesley, que estão ajudando na organização desse evento, e alguns dos autores dos organizadores do livro. Serão todos muito bem-vindos. Enfim, agradeço mais uma vez, então, aos nossos dois convidados, aos nossos autores do e-book e a todos os participantes que ficaram com a gente aqui até agora. Agradeço pelo
tempo, né, que a gente dispensa e também pelo interesse em participar do evento. E é isso que faz a gente seguir em frente, né, mesmo como o Fernando até colocou, mesmo nem sempre com recursos. Aqui no Brasil está bem complicado, Catarina, mas vamos seguir em frente fazendo essas iniciativas nas universidades, né? Então, um grande abraço para todo mundo, gente, e até o próximo evento. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, Fernando. Prazer, Catarina. Até a próxima.